Olá para você que está acompanhando mais um episódio do nosso podcast Rollingcast, e o nosso convidado de hoje especial é o professor do ensino superior. Tem uma carreira aí extensa, tanto no ensino superior quanto em outras áreas, professor Anderson Ferreira da Costa. Professor, bom dia e conta um pouco pra gente sobre você, sobre a sua personalidade. Bom dia a todos, satisfação estar aqui com vocês, recebi o convite com muita alegria e poder falar um pouquinho aí da minha carreira que passou por várias etapas, né? Então, a gente teve aí uma temporada no Exército Brasileiro, né? Eu sou oficial de carreira, de formação, passei pela Academia Militar das Agulhas Negras, sou da turma de 1993, cheguei ao posto de tenente-coronel. Em 2014, eu consegui fechar meu tempo, né? Meus 30 anos de Exército, fui para a reserva, e aí, quando finalmente conheci uma pessoa aqui do interior de Rondônia, eu fui morar em Novo Horizonte do Oeste, em 2014 ainda. Nessa mesma época, eu comecei uma outra carreira na Universidade Federal de Rondônia, aqui no campus de Rolim de Moura. Fiquei 7 anos ali trabalhando como técnico de laboratório na área de mecanização agrícola e trabalhei também como professor colaborador nesses 7 anos nos departamentos de engenharia florestal, agronomia, até alguns pitacos ali eu dei na veterinária. Foi um tempo muito, muito bom, aprendi muito com os professores de lá. E também aproveitei ali para e passo, né? Na mesma época, eu coloquei meu currículo à disposição de 2 faculdades aqui de Rolim, né? A Faculdade de São Paulo e a Farol. São 2 faculdades aí bem conhecidas na região e tive a felicidade de conseguir vaga nas 2. Trabalhei até 2021 na Faculdade de São Paulo e na Faculdade Farol estou até hoje, né? Desde 2018 nas 2, né? E aí até hoje estou na Farol, trabalho basicamente hoje com o curso de Direito. Eu sou mais conhecido lá no curso de Direito, mas já trabalhei também com engenharia florestal, engenharia civil, engenharia ambiental. Agora lembrar que é muita coisa. É bastante coisa. Arquitetura, trabalhei também lá na Faculdade de São Paulo. E assim, é muito gratificante, porque trabalhar com alunos, trabalhar com gente nova, né? Sangue novo, traz para uma pessoa que nem eu, que já passou dos 50 anos, muita energia. Eu gosto de trabalhar com alunos, eles me transmitem uma energia que eu não teria se eu tivesse parado em casa lendo um jornal. Então é muito gratificante. E também passei aí uma temporada colaborando com os alunos do ensino médio, já ali no 3º ano, se preparando para a redação do Enem, que é um momento impactante ali na hora de conseguir uma vaga numa universidade, porque a gente percebe que metade da nota é só redação, né? São 1000 pontos que você tem que fazer para somar com os outros 1000 das outras disciplinas que você estudou durante toda a sua vida, ali até o fim do ensino médio. E às vezes o jovem ele chega ali e se preparou muito para biologia, para física, para matemática, e vai mal na redação. Às vezes por falta de um pouco de orientação. E a gente tenta, então, colocar os nossos jovens num caminho mais fácil para tirar uma nota melhor, observando alguns detalhes que são geralmente cobrados na correção dessas provas, né, de redação do Enem. Falando um pouco, professor, justamente sobre o Enem, né? Vamos falar hoje sobre exames em geral, né? Falar um pouco sobre concurso público, falar um pouco sobre um pouquinho do exame da ordem também, porque o senhor dá aula de direito, também, né? Dá para falar um pouquinho sobre, inclusive nas aulas do senhor, o senhor cobra bastante, né? A preparação para o exame da ordem. Sim. Então, vamos começar então, antes de mais nada, a falar um pouco sobre o Enem, que as inscrições começaram recentemente, vários alunos, né? Grande parte, aliás, dos alunos do ensino médio estão fazendo as inscrições e estão começando ali aquele fluxo de preparação. Quais são as considerações iniciais, assim, que o senhor daria a um aluno, a um estudante que começou agora a pegar alguns livros ali, a pedir orientações de um professor de português, de linguagens mesmo, tanto sobre redação quanto também sobre as questões. Questões é mais estudar mesmo, né? Mas a redação é algo mais flexível. Todo ano é um tema diferente, por aí vai. Isso. Então, a questão
da parte da ortografia, o pessoal está indo muito bem, os professores eles orientam muito bem, né? Essa parte ali de observar a concordância verbal, a concordância nominal, colocar quem está no plural tem que estar no plural, quem tem que estar no singular tem que estar no singular, a organização das ideias, a estruturação do texto, né? Porque a redação do Enem é um texto argumentativo dissertativo, então ele já tem um modus operandi ali para se trabalhar em cima daquilo e tendo aquela consideração que o aluno tem que ter, que no final ele tem que propor ideias para resolver um problema que é proposto no tema da redação do Enem. Até aí todo mundo entende. O que falta para o nosso aluno, às vezes, é leitura de textos alusivos aos problemas nacionais. Não precisam até ser problemas atuais, mas problemas que de tempos em tempos vêm surgindo. Exemplo, agora fala-se muito em saneamento básico. As cidades não têm, pouca gente tem acesso a saneamento básico, água encanada, esgoto, esse tipo de coisa. Então, assim, não basta você saber que o brasileiro precisa disso. Tem que dar uma lida nos textos para você adquirir ideias e essas ideias você vai usar como argumento na sua redação. Então, às vezes, o que eu percebi ali, corrigindo as redações dos nossos alunos, eles conseguiam formatar o texto no padrão de que se exigia na redação do Enem, mas ele tinha dificuldade para argumentar, falta ideias. E a ideia a gente só adquire lendo, não adianta, não tem um caminho fácil. Não tem um resumo que você lê e diz assim, não, agora eu sei tudo que há de saneamento básico, eu sei tudo que há de mobilidade urbana, eu sei tudo que há sobre o desfazimento, né, dos resíduos domésticos. Esses são assuntos, são temas que sempre voltam. E você tem que ler de tudo um pouco, então não adianta. Assim, eu dizer, o que o senhor me recomenda ler? Leia tudo. Leia principalmente colunas de jornal que tratam do tema, para que você fique atualizado, você sempre tenha ideias, e aí você possa inclusive citar autores. A redação ela fica rica quando você cita fontes. Olha, segundo a ONU, tal. Aí você não precisa decorar números, né? 2.634 casos de... Não precisa, mas você pode dizer... milhares de casos, coloca genérico, mas você tem que ter uma noção, embasamento, né? Um embasamento. Não, tem fontes. Pô, esse aluno, ele leu, ele sabe do que está falando. E é isso que dá o mil da redação. Bacana, bacana. E também sobre essa questão de temas em si, da redação, tem esses temas que são problemáticas do dia a dia, mas também tem sido muito pertinente os temas sociais mesmo, exatamente, né? Preconceito, racismo, discriminação, esses temas, como que os alunos, do ponto de vista do senhor, estão conseguindo lidar com eles? Está tendo um bom desenvolvimento desses temas de argumentação? Esses temas também, os alunos encontram uma certa dificuldade. E o que a gente recomenda, normalmente, quando são temas assim que podem gerar uma polaridade, você tem, então, uma questão ideológica envolvida, e eu sempre digo, né, cuidado com as suas ideologias, porque quem está corrigindo, eventualmente, pode não estar com a mesma linha de pensamento que você. Sintonizado. Sintonizado. Né? E então, tudo que você escrever, se ele tiver, digamos assim, uma abordagem técnica, ele vai desconsiderar. Se você, mas eu sou mais de direita, eu sou mais de esquerda, eu sou mais disso, eu sou mais daquilo, para mim todo bandido tinha que estar solto, o outro não, para mim todo tinha que estar preso pro resto da vida. Esse tipo de dicotomia que você tem que trabalhar, eu sempre recomendo. Não faça muito com que você tenha que eventualmente estar dentro de uma linha de radical. Seja constitucional, pronto. Seria esse o termo. Seja constitucional. Pena de morte é proibida no Brasil? Então acabou. Eu não vou ficar aqui sugerindo, mas por mim haveria pena de morte. Primeiro que por mim já é desconsiderar a redação, né? Já começa a desconsiderar a redação. Você não tem que dar a sua opinião nesse sentido. Você tem que argumentar. É diferente. Então, se pena de morte é algo que é cláusula pétrea,
a Constituição não permite, eu não vou abordar. Não adianta você ficar ali, mas por mim teria. Aí você já falou assim, agora aqui tua redação já foi, como a gente diz no Exército, foi pro barro. Já era. Até porque é outra pessoa que está corrigindo, né? Não é algo determinado. Tem outra pessoa ali e ela tem suas visões de mundo também. Exato. Né? Mas assim, se você for constitucional, vou usar esse termo, pronto, você acerta, porque tudo que vai na Constituição tá certo, é aquilo. A Constituinte, quando surgiu lá, ela definiu que aquilo ali agora passa a ser os nossos parâmetros. Então, se você for em cima daquilo ali, você pode até, de repente, requerer uma recorreção da sua redação por conta de uma abordagem na correção que não foi muito correta, porque você foi correto. Agora, se você dá opinião pessoal, aí acabou, aí não tem o que recorrer. Tá certo, então. Professor, falando um pouco sobre redação também, tem a redação do Enem e tem também os textos dissertativos que enquadram ali como redação em concursos públicos, né? Inclusive, recentemente vai ter, daqui a alguns dias, o da Prefeitura de Rolim de Moura, que conta com as redações para cargos de nível superior. Existe uma diferença muito grande entre esses dois? Tem algo que um aluno tem aqui, por exemplo, está saindo agora do ensino médio e faz um concurso público que exige para o ensino médio a realização de uma redação. Existe algo que ele tem que levar em consideração só para o Enem, outra só para o concurso público, ou é algo que se mistura ali, dá para ele usar as mesmas técnicas? Mistura, mas a forma de arquitetação do texto é completamente diferente. Porque lá no Enem você tem um texto argumentativo dissertativo. Na redação da prefeitura, são textos técnicos. Então, geralmente, eles vão cobrar uma redação que será voltada para a sua área de atuação. Então, se você é um administrador, eles provavelmente vão abordar um tema, uma problemática da sua área, e você vai ter que propor um modus operandi, uma solução, algo assim. Então, você não mais argumenta. Ali você elabora protocolos, você elabora formatos que explicam, ou seja, você demonstra que tem conhecimento na área e vai apresentar uma solução, eventualmente, para um problema que talvez seja abordado lá. Ou ele simplesmente diz assim, descreva como funciona tal dispositivo. E aí você lá, dentro de uma técnica de redação, onde você privilegia a objetividade, aí você tem que ser objetivo, você não pode ficar floreando. Porque a redação técnica, ela não fomenta a possibilidade de opiniões. São fatos, né? São fatos, são técnicas que você tem que abordar e você coloca ali e você vai ser pontuado diante daquilo que se entende que você deveria ter falado e não falou. Algo muito parecido com o exame da ordem, que é uma coisa que a gente está mais ali no dia a dia, quando você tem a peça prático-profissional, que ali eles apresentam uma problemática e você tem que responder de forma técnica. E lá você tem que abordar todas as possibilidades de solução daquela demanda. Você, enquanto advogado, você tem que usar tudo que você sabe, o seu conhecimento, para solucionar aquela demanda, de forma que o seu cliente saia, digamos ali, com a melhor solução. Perfeito, então. Professor, antes que eu me esqueça, para redação este ano, especialmente para o Enem, né, na realidade, qual o tema que o senhor acha que vai ser mais preponderante já no fim de 2025, quando o pessoal realiza a prova? Aí eu vou fazer um comentário, né? É assim, é um equívoco nós pegarmos o assunto do momento e apostarmos nele. Exemplo, a crise do INSS. Né? Então, não necessariamente a questão da fraude lá do INSS, mas o cara, fale, digamos assim, você entende que o INSS ele é efetivo na condição de dar segurança aos aposentados, tal. Não vai cair isso. É um outro tema, provavelmente, que vai ser abordado, por isso que você tem que estudar de A a Z. Tudo, né? Tudo. Então, assim, qual seria o tema mais provável? Eu diria que é o que está acontecendo agora, que eu vejo muitas cidades estão passando por isso, que é a questão da segurança pública. Então, qualquer coisa que vá nessa direção, seria bom você dar uma estudadinha a mais, né? Ver exatamente quais são os temas mais importantes da segurança pública que podem ser utilizados como argumentos na sua redação do Enem. O que você proporia enquanto solução? Aumentar o rigor das penas do Código Penal. Sei lá, coloque. Se você acha que esse é o caminho.
melhorar aí o trabalho da polícia, dando mais armamento, mais equipamento. Ok, vá nessa direção. Mas você tem que ler, não adianta chegar lá e inventar moda. Mas eu apostaria, sim, se tiver que apostar, né? Vou jogar pro alto. Segurança pública. Segurança pública. Perfeito, então. Professor, agora falando um pouco, saindo desse assunto do Enem e entrando um pouco no exame da ordem, que o senhor fala bastante, até o mesmo senhor disse, está muito ao redor ali. O pessoal que já está começando, vamos começar já por onde estudar, né? Como estudar, aliás. A partir de qual período que o senhor acredita que é mais essencial? Que ó, passou daqui, tem que estudar se quiser ter a OAB antes de terminar o curso de Direito? Boa pergunta, excelente pergunta, aliás. Todo mundo me pergunta isso. A gente fica assim, professor, desde o primeiro período já era o caso de eu começar a estudar para a ordem? Eu digo que não, você ainda não está pronto, você está muito cru ainda, está muito verde. Você tem que começar a sentir o curso. Eu digo que você começa a sentir o curso ali do 4º, 5º período. Mais ou menos ali, você já está ali no meio do curso, você já definiu mais ou menos qual a área do direito que você tem mais afinidade, né? Que você gosta mais. Eu gosto do direito civil, eu odeio o direito penal, eu odeio o tributário, eu odeio isso, eu odeio aquilo. Então você já começa a ter ali uma sensação de que você vai ter mais facilidade com determinada área do direito. E como a primeira fase da ordem são todas as áreas, então você não tem preferência, você vai ter que estudar de tudo um pouco. Nesse caso, eu sugiro que o acadêmico, né, ele comece a revisar os conteúdos já a partir do 5º período, já dá para começar a fazer isso. E o principal, não adianta só estudar, tem que exercitar. É igual academia, né? Você quer ficar fortão? Você tem que ir para academia puxar ferro. Não tem, eu vou tomar um suplemento, eu vou dormir pensando. Não, você tem que puxar o ferro, malhar. Exame da ordem é a mesma coisa. Treinar. Então, aquilo que você já tem conhecimento, você já sabe, você já pode ir lá na internet, tem banco de questão, do alfinete ao foguete, de concurso, de outros exames. Vai lá e tenta fazer. Porque o pessoal, quando chega já ali próximo, no 8º período, no 9º, o que eu sugiro que o acadêmico faça? Porque aí você já está ali no limiar, né? Você já está próximo em cima ali, né? Em cima da hora já. Você começar a fazer exame da ordem com tempo, com horário. Chega lá, faz igualzinho no dia lá da prova. Senta num canto, desliga tudo e vai lá. Começa a fazer. Erra, acerta, vê por que errou, vê por que acertou e vai adquirindo cultura, conhecimento. É assim que se faz. Porque para o exame da ordem, o treinamento, exame da ordem, tem que fazer. Tem que fazer questão. Com certeza. E tem os cursinhos também, né? Muita gente, muito acadêmico, fala. Eu já vi até alguns professores falando que pro acadêmico poder passar, ele tem que comprar o cursinho, ou ele tem que... Às vezes até pensa que é para vender o cursinho dele, né? Mas fala, olha, você tem que comprar o cursinho porque fazer sozinho, sem esse apoio é muito difícil. Qual que é a opinião do senhor em relação a isso? Existe a necessidade? Eu discordo diametralmente. Primeiro, eu vou falar aqui como professor da Farol. Poxa, você está pagando para adquirir conhecimento. Você já está gastando dinheiro. Aí você vai gastar mais dinheiro para ter acesso ao mesmo conhecimento? Você entende? Então, assim, se você trabalhar direitinho nos 5 anos, já ir se preparando, fazer realmente a disciplina como ela tem que ser feita, e vir trabalhando, e já fazendo isso que eu falei para você, preparação. Tem tutorial na internet explicando determinados assuntos de graça. Fala, eu quero falar da teoria da pena no direito penal. Você coloca lá no YouTube, direito penal, teoria da pena. 500 vídeos para você assistir de graça. Aí você vai para um cursinho para aprender aquilo que você já aprendeu na faculdade. Aí tem aquele detalhe, né? Por que o cara vai fazer o cursinho? Aí a resposta, porque ele não prestou atenção. Na faculdade. Tava lá na cantina, tomando suco, né? E o professor lá se esgoelando na sala de aula. Então eu digo, aproveite o seu dinheiro, o seu investimento, estude durante as aulas, faça o seu resumo, o seu material e vá se preparando. A partir do 5º período, né? Do 4º, do 5º, você já pode começar a fazer essa dinâmica de, final de semana eu vou pegar aqui
um banco de questões de direito civil, vou fazer. Vou ver o que dá aqui. Vai fazendo, vê por que tá certo, vê por que tá errado e vai se preparando. E aí você economiza o dinheiro do cursinho. E é importante também ir fazendo as questões e olhando a lei seca também, né? Porque aí Totalmente. dá pra dar uma memorizada. E aí é que é o ali. grande mote deste professor, né? Que eles me chamam lá, eles me apelidaram na faculdade de professor Vadão. Não é à toa. Por quê? Eu incomodo os alunos dizendo, comprem um vadimeco, né? Traz o vadimeco, marque o vadimeco, exatamente fazendo a comparação. Poxa, na questão lá ele falou do artigo tal, peraí, deixa eu ir lá ver. Aí vê lá, tá escrito aqui, realmente, tem a ver. Faça essa equiparação porque a gente aprende assim, não tem outro caminho. Agora, o cursinho, em relação ao cursinho, professor, o senhor está denegando o cursinho? Não tô. Cada um tem seu lugar ao sol, né? Até se um dia, de repente, eu resolver encarar essa onda, como eu já fiz no passado, mas eu fiz há muito tempo atrás, lá em 98, eu montei um cursinho preparatório para a prova da Escola de Sargento das Armas do Exército. E eu fiz, fui muito feliz, só que aí eu tive que ir embora, né? Aí desfiz a equipe. E é bem bacana, é bem interessante. Só que o que a gente percebe? O cursinho, ele é bom quando você já tem o conhecimento. Se você vai cru, você vai cru, você não vai aprender. O cursinho não foi feito para você aprender. O cursinho foi feito para te dar técnicas para você memorizar coisas importantes e executar na hora da prova. É isso. Você vai fazer um cursinho da PF, para a prova da PF. Não, eu vou lá e vou aprender tudo que tem que ter. Não, você não vai aprender nada. Pode tirar o seu cavalo da chuva, você não vai aprender. Por quê? O objetivo do cursinho não é ensinar, é te preparar como fazer a prova. Seria Perfeito, isso. Então. Professor, falando um pouco mais sobre OAB, tem a primeira fase, né, que tem as questões, e tem também a segunda fase. E muita gente fica em dúvida qual escolher. Qual seria a regra, né? A regra principal, a regra de São Bento que o senhor fala, tem que escolher com base nisso ou com base naquilo, ou escolher aqueles que aprovam mais ou que aprovam menos, porque muita gente usa disso também, né? Eu vou na que aprova mais, pensando que vai entrar junto com a boiada ali. O que o senhor diria? Olha, eu vou voltar ao que eu falei lá atrás, né? Tem gente que faz dessa forma e passa, até consegue. Direito constitucional é mais fácil. Tem menos peças, probabilidade de peças que possam cair. A legislação é menor, né? Só que a gente esquece que a dificuldade na segunda fase, eu estou me referindo aqui à segunda fase, né? Uhum. Que é quando você escolhe a área que você vai trabalhar. Sim. Que a primeira fase geralzão. É geralzona, 80 questões, com textos enormes. Eu sempre falo isso, né? São textos de introdução enormes para cada questão. Você tem que ler, perder um tempo ali e tal. Então, assim, você sai com a cabeça igual um porongo no final da prova, né? Por isso que é interessante fazer o simulado, né? Por isso que é importante. Você simular para você adquirir musculatura. Você diz, agora eu tô forte, posso fazer. Agora, a segunda fase é um momento importante porque você tem que ter acesso a informações na sua cabeça que tragam a solução para uma demanda. E eu estou aqui me referindo à peça prático-profissional, que é aquilo que você diz que é metade da prova. Metade da prova é aquilo ali. Se você erra, por exemplo, você erra o nome da peça, né? Errou o nome da peça, 0. Mas os argumentos estão todos corretos. Poxa, eu abordei, mas errou o nome da peça. Aí ele já te dá 0. Então, se você tem que ter 6 para passar, 5 pontos você já perdeu ali, então você não passa mais. Qual seria, então, o critério para a escolha? Eu uso o da simpatia. Por exemplo, direito civil. Cara, eu achei difícil na faculdade, Eu sapateei, fui muito mal, eu passei na média, não me agradou. Aí você vai lá e vai fazer a segunda fase de direito civil, você vai sofrer mais ainda. Mais ainda. Então, esse negócio de, eu vou no direito constitucional porque lá tem menos peça. Eu vou no tributário porque todo mundo que faz no tributário passa. Isso é conversa. Porque se você não estudar também, você não vai passar. Não tem essa. Agora,
Eu acredito na simpatia. Eu, por exemplo, sou totalmente simpático ao direito penal. Gosto, pratico, dou aula, recomendo, né? Por quê? Porque eu sempre tive afinidade. E se fosse para fazer a prova de novo, o senhor escolheria penal. A peça prática profissional na área penal. Por quê? Porque é a área que eu leio mais matérias, eu vejo jurisprudências na área, eu gosto. Né? Ah, mas e as outras? As outras eu leio também, mas o que eu tenho maior interesse é ali. Né? Então eu sugeriria isso. Ah, mas eu não tô nem aí, professor, para mim tanto faz. Então, aí você usa o segundo critério. Qual que tá aprovando mais? Ah, é o direito tributário. Ah, então vai na fé. Segue lá. É o constitucional? Ok. É o administrativo? Ok. Mas eu iria por esse critério. Tá certo, então. Professor, para encerrar a nossa conversa de hoje, conversa bem interessante, nosso bate-papo bem interessante, dá considerações finais que o senhor daria para quem está se preparando para a OAB, para quem está se preparando para o Enem, porque estudar é uma vida inteira, né? Depois você começa, não tem mais fim, né? Quem vai fazer um concurso público e tal, o senhor pode falar um pouco para a gente, dar uma mensagem para encerrar o nosso bate-papo por hoje, para quem acompanha. Eu sempre digo para todos os meus alunos, né? Concurso público é curva de aprendizado, né? Então, assim, às vezes o colega vai lá, ele já quer fazer o concurso e já quer passar na primeira. Né? Você pode ver aí os históricos dos maiores concurseiros do Brasil. Você pergunta para você, cara, você já passou de prima? Você já chegou lá, fez a primeira prova, você já passou? Não. Fui passar na quinta. Por quê? Ele vai aprendendo, vai treinando, vai treinando, vai fazendo. Chega uma hora que você está com um cabedal tão grande de conhecimento que você bateu no concurso, qualquer um que você fizer, você vai passar. Dentro da tua área, obviamente. Né? Isso para concursos. Exame da ordem é diferente. Porque o exame da ordem, o objetivo é verificar se você tem conhecimentos naquela área que você está trabalhando ali. Então, eu quero mostrar para a ordem que eu tenho condições de ser advogado. É isso. Então, se passar 1 ou se passar 1000, para a ordem tanto faz. Ela quer ver se tem conhecimento, você sabe fazer uma peça prática profissional, você tem um arcabouço de conhecimentos que te permita trabalhar na área do direito como causídico, como operador do direito? Sim. Então, beleza. Então, tá aqui a carteirinha. Eu vou te dar agora, você está habilitado a trabalhar. É muito parecido com habilitação para dirigir automóvel. Ou você sabe, ou você não sabe. Não tem aquele, eu meio que sei. Não, ou é ou não é. Ou você é aprovado ou reprovado. Concurso é diferente. Concurso, ele tá ali classificando, né? Tem o primeiro colocado e tem o último. Mas eu vou pegar só os 10 primeiros. Então, eu tenho que estar entre os 10 primeiros. O que é bom para isso? É fazer exercício, é fazer questão. Estudar, você já tem ali um cabedal de conhecimentos e agora você tem que treinar aquilo, que é o que faz você ficar rápido. Porque concurso também é rapidez, né? Resolver rápido, porque se você fica muito tempo empatado numa questão, você perde a prova. E aí fica com 0. Seria isso. Com certeza, então. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Rolimcast, um bate-papo muito interessante, muito profícuo mesmo, e eu agradeço a você que acompanhou mais um episódio do nosso Rolimcast. Convido você a acessar o nosso canal, acessar as nossas redes sociais, lá tem episódios com outras personalidades, com um bate-papo com outras pessoas influentes e nem tão influentes assim daqui de Rolim de Moura e de toda a região, mas é claro, sempre com muito entretenimento e informação para você. Eu vou ficando por aqui, tchau, tchau e até mais.